Hoje é domingo, 6 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Quais posições o Botafogo deve reforçar e tem que reforçar o ano que vem? Claro, não sou do scout do Botafogo, vou dar a minha opinião como jornalista e torcedor alvinegro. E também quero saber a opinião de vocês aqui embaixo em nossos comentários. Este nosso giro de notícias está em nome de OneFootball. Se você gosta de informações do mundo da bola, lá é seu lugar. Caso vocês ainda não tenham baixado o aplicativo, estão dando mole, link aqui na descrição, QR Code aqui durante todo o vídeo. Você dá tempo para você pegar seu celular e apontar aqui no QR Code do OneFootball para ter todas as informações do mundo da bola. Caso vocês ainda não tenham experimentado, experimentem, porque vocês têm ali muitas informações, jogos ao vivo, melhores momentos, muitas informações. Está chegando a Copa do Mundo e lá no OneFootball vocês terão muitas situações bem interessantes a respeito do melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. Caso vocês não tenham baixado, baixem, link aqui embaixo na descrição e QR Code aqui em cima. Faltam 2 jogos oficiais para terminar a temporada e mais a partida entre Botafogo e Crystal Palace no começo do mês de dezembro. Isso quer dizer que o Botafogo já entra naquela situação de fazer o balanço final do seu plantel e começar a analisar as contratações. Lembrando que o Botafogo já tem contratado para o próximo ano o jogador Marlon Freitas, que pertence atualmente à equipe do Atlético Goianiense e terá seu vínculo terminando com o Dragão no começo do ano de 2023. E ele já chega no Glorioso para a pré-temporada. Dito isso, vamos falar sobre quais posições eu acho que o Botafogo tem que reforçar visando a próxima temporada. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, vou fazer uma análise individual de jogador por jogador para ver aqueles que fizeram uma boa ou não fizeram uma boa temporada. Hoje o Botafogo tem para a lateral direita 2 jogadores com contratos para o ano que vem, no caso Rafael e Daniel Borges. Saravia tem aquela situação que está sendo avaliada internamente. Vale a pena renovar ou não vale a pena? Botafogo, eu acho que deveria buscar um outro lateral para fazer ali uma disputa cabeça a cabeça com o Rafael, que tem futebol, mas não consegue ter uma sequência de jogos, né, com a nossa camisa. E quando entra, a gente vê que tá com uma ansiedade muito grande, tá? Assim, não tá conseguindo jogar. Não sabemos como será o Rafael em 2023. E o Daniel Borges é um jogador que oscila muito. É capaz de fazer grandes jogos e partidas muito ruins, como foi o jogo contra o Cuiabá, onde ele falhou em 2 lances e acabou dando a vitória para a equipe do Daverson. Então você tem que pensar isso, né? De que você talvez tenha que buscar um lateral direito para o elenco. Para a zaga, você vê Adrielson, Cuesta, Felipe Sampaio e Canu. São 4 zagueiros. Fora o Carly, que está tendo a situação na renovação contratual, Lucas Mezenga e outros meninos que o Botafogo tem no seu plantel. A princípio, eu não vejo que o Botafogo tenha que contratar um outro zagueiro, pelo menos para o começo da temporada. Ali no meio do ano, se você receber alguma proposta, ou a dupla de zaga que deve começar a temporada com Adrielson e Cuesta, ou se você negociar, por exemplo, o Canu o ano que vem, aí sim você buscaria um outro atleta no mercado da bola. Inicialmente, se você não tiver nenhuma perda, não tem necessidade de você buscar. Para a lateral esquerda, é necessidade total. Você tem o Marçal, que é titular absoluto, faz um belo campeonato, é um jogador que tem muita lenha para queimar ainda com a nossa camisa, mas você precisa de um lateral que seja pelo menos um degrau abaixo do Marçal, para ele ser ali um jogador para disputar posição com o jogador, né? Posição, porque não pode ter uma acomodação. Se o Marçal olha para baixo e não vê ninguém que tenha um nível técnico interessante, ele pode ficar acomodado e seu futebol não ter ali tanto desenvolvimento e ele acaba perdendo aquele bom jogo que a gente está acostumado do camisa 21 alvinegro. Então tem que buscar um lateral esquerdo e não um lateral esquerdo qualquer, e sim um jogador para pressionar o Marçal, e quando ele não puder jogar, que você tenha um grande nível. Como eu falei, como volante ali, o Botafogo já tem o Marlon Freitas chegando e você tem hoje no elenco um déficit em relação à posição de primeiro volante. Patrick de Paula é o jogador para essa posição, mas ainda
não conseguiu ter uma sequência. Fez 2 bons jogos agora contra a Fluminense e depois contra a equipe do Red Bull, mas acabou não recebendo uma oportunidade na partida contra o Cuiabá. Então a gente não entende muito bem o que o Luiz Castro pensa a respeito do Patrick de Paula. O Del Piage é um jogador que não consegue ter uma sequência, faz uma partida boa, uma partida ruim, é um menino. Talvez seja interessante você testá-lo no Campeonato Carioca. Kaique também deve voltar no começo do ano da sua lesão no joelho, então vai precisar recuperar o espaço que ele tinha ganho. Talvez não para o começo do ano, mas se você analisar ali até o início do Campeonato Brasileiro, talvez seja interessante o Botafogo aproveitar a primeira janela para contratar uma peça, mas você tem que olhar o que você tem no elenco, ver se Marlon Freitas vai chegar bem, ver como que vai ser em relação às peças que você tem, porque você tem jogadores ali para o esquema tático do Luiz Castro, o Lucas Fernandes faz o papel de segundo homem, o Gabriel Pires também faz o papel de segundo homem, então assim, eu não vejo como uma necessidade absoluta você buscar um volante. Analisa esses jogadores, verifique se esses atletas eles conseguirão dar mostras dentro de campo e aí sim você vai no mercado contratar alguma peça. Pelo menos eu vejo assim, não no começo do ano. Veja o Marlon Freitas e veja como que o Kaique vai voltar. Se o Kaique voltar bem, beleza, o Botafogo está ali coberto em relação à sua posição de volante. Meia, precisamos. Só temos o Eduardo hoje como um meia que realmente faça a diferença. Piazon é um jogador que não consegue ter uma sequência, não consegue fazer um papel de meia e também pela ponta é um atleta que não tem conseguido desempenhar um bom papel. Não sabemos se com uma pré-temporada ele pode render mais. Ele tem contrato com o Botafogo até o meio do ano que vem. Mesma coisa do Lucas Fernandes, né? Mas o Lucas ainda tem aquela situação da opção de compra, né? A gente não sabe como que o Botafogo vai lidar a respeito disso. Mas se a gente pega o Eduardo, a gente precisa de um jogador para fazer a sua posição. É talvez ali eu acho que investiria mais, que se eu fosse o Botafogo, ofereceria salários interessantes para jogadores para esta posição. Um cara que venha para disputar cabeça a cabeça com o Eduardo. O torcedor fala muito, né, do Matheus Pereira, que está jogando lá no mundo árabe, mas esse jogador tem que saber, será que o seu time, o Al Hilal, vai liberá-lo? São outras situações que você tem que analisar do mundo da bola. Mas a gente tem que procurar um jogador minimamente parecido com o Eduardo para que ele possa ser útil para o nosso Botafogo. Pontas. Possivelmente nós perderemos o Júnior Santos, por causa da situação contratual que ele tem com o Sunfresh, sua equipe do Japão, e muito provavelmente o seu contrato não será renovado. Com isso, eu acho que o Botafogo precisa buscar pontas, e pontas que ganhem jogos. Vitor Sá é um ponta ok, é um atleta que faz ali o papel tático, faz aquele feijão com arroz, mas não ganha jogos. O Jefinho é um jogador que tem ganho jogos, tem conquistado os pontos para o Botafogo, mas ele ainda é irregular, é um menino que tem muito a crescer. Então eu vejo que o Botafogo precisa sim de um jogador ou 2 jogadores para as pontas, né? E no comando de ataque, o Botafogo precisa de um centroavante, precisa de um jogador para fazer sombra ali para o Tiquinho Soares. Tem o Janderson, o Botafogo aposta muito nele, mas ainda é um menino, né? A gente não sabe como ele vai performar no Campeonato Carioca. Então, se eu paro para analisar, eu acho que o Botafogo precisa, não talvez uma urgência, mas de um lateral direito, urgência com um lateral esquerdo, urgência um jogador para fazer o meio-campo, talvez ali para brigar numa segunda vaga no meio-campo, para ser um jogador com mais força física. O meia urgente, precisa de um meia urgente e talvez 2 pontas e um centroavante. Então eu acho que o Botafogo precisa de 6 contratações para a próxima temporada, mas assim, jogadores, alguns, para eles chegarem para brigar por posição. O elenco do Botafogo é interessante, mas ele precisa ficar mais forte para o ano que vem, ainda mais com mais competições que nós iremos disputar. A gente vê o que aconteceu no Campeonato Brasileiro com Fortaleza, que só cresceu no Campeonato Nacional a partir do momento que saiu da Libertadores. E você teve ali o seu elenco mais completo nos jogos. Se o Botafogo ele estiver disputando as competições e seu elenco não estiver tão completo, tiver sem peças, a gente pode sofrer em um dos torneios que nós iremos disputar na temporada de 23. Então assim, mais 5 a 7 contratações, pelo menos as que eu vejo, acho que essas posições são as mais necessárias. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Tamo juntos. Esse aqui foi mais um Giro de Notícias, almoço com TF ali por volta de 2 e ali por volta das 8, o Noite Alvinegra, nossos 3 vídeos de hoje. Vejam aqui mais 2 vídeos de ontem. Tá acordando agora? Assistam aí os outros conteúdos do canal do TF. Tamo juntos, fogo, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu, fui.